Pessoal, eu sou o professor Eugênio Reis, sou vice-coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e eu estou aqui para fazer os comentários sobre as questões da prova de nível 4 da OBA do ano passado, a OBA de 2019. Vamos lá? Eu vou ler para vocês agora, então, a questão número 1. A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende apenas do seu raio e da sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Podemos comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Uma lâmpada de 60 watts acesa, por exemplo, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós. Essa é a diferença entre luminosidade e brilho. Tá? A luminosidade não depende da distância, o brilho depende da distância. A luminosidade de uma estrela é proporcional ao seu raio, R, elevado ao quadrado, e a sua temperatura, T, superficial, elevada à quarta potência. Se adotarmos as unidades solares, ou seja, se medirmos a luminosidade em unidades de luminosidade do Sol, R, o raio, em unidades de raios solares, e a temperatura T em unidades de temperatura solar, podemos escrever uma equação para calcular o raio de uma estrela em comparação com o raio do Sol. Então, equacionando isso que eu acabei de falar, a gente tem que luminosidade, L, em luminosidades solares, vai ser igual ao raio ao quadrado, em unidades de raios solares, vezes a temperatura elevado à quarta, em unidades de 6.000 Kelvin. A gente arredondou aqui a temperatura superficial do Sol para facilitar as contas. Sempre. Vocês já devem estar olhando aí a equação. Então, o que temos que, no final, quando a gente simplifica, tira a raiz quadrada de R, isola o R e tira a raiz quadrada, então a gente tem que o R, o raio de uma estrela, ele vai ser igual à raiz quadrada da sua luminosidade dividida pela temperatura superficial ao quadrado. É muito simples, essa questão é uma questão apenas de usar essa fórmula, tá? Ler com atenção o que está se pedindo e aplicar a aplicação de fórmula. Vamos então a um exemplo, né, para mostrar como é fácil a utilização dessa fórmula. Vamos dar um exemplo. Spica da constelação da Virgem é 12.100 vezes mais luminosa do que o Sol, ou seja, L igual a 12.100 L do Sol. E possui temperatura superficial de 22.200 Kelvin, ou seja, a temperatura, se a gente divide pelo 22.200 por 6.000, que é a temperatura superficial do Sol, a gente tem que a temperatura de Spica é 3,7 vezes a temperatura do Sol. Agora é só aplicar a fórmula. R vai ser igual a raiz quadrada de 12.100 dividido por 3,7 ao quadrado. Isso vai dar 110 dividido por 13,69, o que dá aproximadamente 8 vezes o raio do Sol. Muito simples. Spica, então, com essas características, a gente pode deduzir que essa estrela ela tem 8 vezes o tamanho do Sol. A primeira questão lida com grandezas fundamentais das estrelas, sua luminosidade, seu raio e sua temperatura superficial, né? A questão começa explicando como essas grandezas estão relacionadas entre si. Vamos começar falando sobre luminosidade. A luminosidade é uma grandeza intrínseca da estrela, é a potência luminosa da estrela. A gente sempre pode comparar essa grandeza com a potência de uma lâmpada comum. Uma lâmpada de 60 watts, por exemplo, ela vai ter sempre 60 watts, independente da distância que ela esteja de você. Se ela estiver perto de você, ela vai brilhar mais para você. Se ela estiver longe de você, ela vai brilhar menos para você. Então, a luminosidade não depende da distância, mas o seu brilho sim, né? Também uma outra grandeza é o raio da estrela, é o tamanho da estrela. E a outra é a temperatura superficial. Bem, como é que se mede a temperatura de uma estrela? Vamos começar explicando isso. A temperatura é medida através da luz. Se faz um espectro da estrela, se tira-se... uma estrela ela emite luz em todos os comprimentos de onda, desde o infravermelho, invisível para nós, passando pelo visível, indo ao ultravioleta, que também é invisível para nós. Mas existe uma lei que determina que o comprimento de onda onde a estrela emite com maior intensidade depende da temperatura da superfície da estrela. Vocês devem estar vendo agora um gráfico onde isso é demonstrado. Então, quando se tira o espectro de uma estrela e se mede qual é o comprimento de onda
de maior intensidade, isso está relacionado à temperatura superficial da estrela. Então, se descobre qual é a temperatura da estrela. Bem, e o raio da estrela? Como é que a gente mede isso? Todas as estrelas, elas são pontos para nós. Elas são tão distantes de nós que é impossível se medir o tamanho delas. Betelgeuse é uma exceção, que ela é uma gigante vermelha e está relativamente próxima de nós. Então, com um telescópio de boa resolução, um grande telescópio, é possível se ter uma imagem da superfície dessa estrela, mas ela é uma exceção. Então, como é que se mede? Como é que eu sei o tamanho de uma estrela? Bom, é disso que se trata essa questão. Se mede a luminosidade da estrela através de um fotômetro. Você mede a intensidade da luz da estrela que cai nesse meu fotômetro. Se eu tenho uma ideia da distância que essa estrela está de nós, eu consigo inferir qual é a luminosidade da estrela, quanto ela precisa ter de potência luminosa para que eu consiga, no meu fotômetro aqui da Terra, medir o que eu estou medindo. Então, a questão começa explicando que a luminosidade da estrela depende do raio da estrela ao quadrado, na verdade, porque depende da área da estrela, que depende do raio ao quadrado, e da sua temperatura elevada à quarta potência. A equação está aí para vocês verem. 4π e sigma são constantes, então a gente pode... não precisa pensar nessas grandezas, nessas quantidades constantes, e a gente pode afirmar, então, que a luminosidade é proporcional ao raio ao quadrado e à temperatura à quarta potência. Se a gente estiver lidando com unidades solares, ou seja, luminosidade solar, raio solar e temperatura solar em unidades de 6.000 Kelvin, que é para a gente usar números bem redondos, a gente pode, então, partir de uma proporcionalidade para uma igualdade, que é o que a próxima equação está dizendo. A luminosidade do Sol é igual ao raio solar ao quadrado vezes a temperatura solar à quarta potência. Se a gente está interessado no raio da estrela, é só isolar o raio ao quadrado de um lado da equação e depois extrair a raiz quadrada. Então, o que no final das contas, o que nós temos é que o raio de uma estrela em unidades solares vai ser igual à raiz quadrada da luminosidade da estrela em luminosidades solares dividido pela temperatura da estrela em unidades de 6.000 Kelvin ao quadrado. Então, a pergunta número 1 diz, qual é o raio de uma estrela que tem uma luminosidade 10.000 vezes maior que a do Sol e uma temperatura superficial de 12.000 Kelvin. É uma simples questão agora de resolver a equação. Então, o raiz quadrada de 10.000 é fácil, é 100. 12.000 dividido por 6.000 dá 2. Então, elevado ao quadrado dá 4. Então, o raio da estrela da pergunta número 1A é 25. 100 dividido por 4. 25 vezes o raio do Sol. A resposta à pergunta 1B, que é a seguinte, muda um pouco. Traz uma estrela menos luminosa, mas ao mesmo tempo com uma temperatura maior. Então, a estrela tem 0,04 vezes a luminosidade do Sol e tem uma temperatura superficial de 24.000 vezes. O que significa isso? Que ela, em termos de unidade de temperatura do Sol, ela é 4 vezes, a temperatura é 4 vezes maior do que a temperatura da superfície do Sol. Bom, colocando na equação, que já foi dada, raiz de 0,04 é 0,2, 4 vezes a temperatura ao quadrado dá 16, então 0,2 dividido por 16 dá 0,0125 vezes o raio do Sol. Vocês vejam que é uma questão muito simples, apenas de usar a equação que já foi dada, mas ao mesmo tempo passa para o estudante informações muito valiosas sobre a astronomia, sobre as quantidades fundamentais na astronomia. Vamos agora ao comentário sobre a segunda questão. As leis de Kepler são as 3 leis do movimento planetário definidas por Johann Kepler, que viveu entre 1571 e 1630. Ele foi um matemático e astrônomo alemão.
Kepler estudou as observações escolhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo Tycho Brahe, que viveu entre 1546 e 1601, e descobriu por volta de 1605 que os planetas seguiam 3 leis matemáticas. A primeira lei, a lei das órbitas, diz que a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. A segunda lei, a lei das áreas, afirma que a reta que une o planeta ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei, a lei harmônica, relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente ao cubo da sua distância média ao Sol. A figura, que vocês já devem estar vendo aí, mostra a órbita da Terra fora de escala e bem mais achatada, e as posições da Terra ao longo do ano. Bom, o que vemos na figura? Que por volta de janeiro, a Terra está passando pelo seu ponto da órbita mais próxima do Sol, e em torno de julho, ela está passando pelo seu ponto mais afastado da órbita. Né? O ponto mais próximo chama-se periélio, o ponto mais afastado chama-se afélio. Tá? Entre esses dois pontos, a distância da Terra está mudando e a sua velocidade também está mudando. Tá? Depois de janeiro, indo fevereiro, março, a Terra vai se afastando do Sol, então a sua velocidade vai diminuindo. Quando chegar em julho, chegar no afélio, a Terra está na sua velocidade orbital mínima. Depois do afélio, novamente a Terra começa a se aproximar do Sol, então a Terra vai ganhando velocidade na sua órbita, e no periélio, então, é quando a Terra tem velocidade orbital máxima. Então, sabendo disso, a gente olha agora as perguntas e a gente vai ver se essas afirmações estão certas ou estão erradas. A primeira afirmação diz que entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Isso está correto, porque entre março e abril a Terra ainda está mais próxima do Sol do que entre maio e junho. Tá? Entre maio e junho a Terra está mais afastada, então a velocidade dela é menor. Tá? Então essa afirmação está correta. A segunda afirmação. Em fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Não, isso está errado. Né? A gente percebe pelo desenho que em fevereiro a Terra está mais afastada do que em janeiro. Em março ela está mais afastada ainda, ou seja, quando a Terra está em fevereiro, está passando por fevereiro, a velocidade dela está diminuindo e não aumentando. Então essa afirmação está errada. A terceira afirmação, a força de gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra. Não, isso não pode estar certo, porque você sabe que a força de atração entre dois corpos ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se ao longo da órbita a Terra está mais próxima do Sol em alguns momentos e mais afastada do Sol em outros, então, obviamente, a força de gravidade do Sol não pode ser a mesma em todos os pontos da órbita. Então, essa afirmação está errada. Quarta afirmação. Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da órbita é menor. A velocidade da órbita em julho é menor, mas não é a terceira lei de Kepler. Não é pela terceira lei de Kepler que a gente sabe disso. A terceira lei de Kepler ela apenas liga o quadrado do período orbital ao cubo da distância média. Não fala nada de velocidade. Aí. Então, essa afirmação está errada. A última afirmação diz que, pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior. Sim, isso é verdade. Agora sim é verdade. Né? A gente sabe que em janeiro é maior, e é a segunda lei, a lei das áreas, que a gente pode inferir essa afirmação de velocidade. Né? Reparem no desenho que entre dezembro e fevereiro, né, a Terra está passando por uma coisa muito mais curta, ou seja, ela tem que ela acelera mais. Ela está fazendo uma órbita mais acelerada nesse momento. Então, realmente é pela terceira lei, é pela segunda lei, a lei das áreas, que a gente pode dizer que essa última afirmação está correta. Terceira questão da prova de nível 4 da OBA de 2019. Apolo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969,
transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pousar na Lua. A imagem ao lado traz o nome de alguns mares, crateras famosas e o local de pouso das missões Apollo de 11 a 17. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apollo 11 deveria acontecer pouco depois do Sol ter nascido no local escolhido, no Mar da Tranquilidade. Apenas uma pequena explicação. Por que os engenheiros e cientistas resolveram isso? Assim, porque eles não tinham muita ideia das temperaturas que os astronautas iriam enfrentar na superfície da Lua, se o Sol estivesse muito alto no céu da Lua. Então eles escolheram uma hora em que já tivesse Sol, ou seja, o local de pouso já estivesse iluminado, mas o Sol ainda muito baixo no horizonte da Lua, ou seja, um pouco depois do Sol ter nascido no local de pouso. Tá? Então, pergunta. Baseado no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apollo 11. O local de pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. Vocês já devem estar vendo as imagens agora, e vocês estão percebendo que a imagem correta é a imagem do meio, que mostra que o pontinho branco, ou seja, o Mar da Tranquilidade, já está iluminado pelo Sol, ele está na parte iluminada da Lua, mas ainda próximo da divisão entre a parte onde é noite da Lua e onde é dia da Lua. Na primeira imagem, o local ainda não está iluminado, ou seja, ainda é noite na primeira imagem, e na última imagem já é dia, o Sol já nasceu há muito mais tempo. Ou seja, a resposta correta é a imagem do meio. Tá? Segunda pergunta, pergunta 3b. A necessidade que o Sol estivesse em um ângulo específico no dia de pouso da Apollo 11 era restritiva, limitando a data de lançamento da missão. Se ela não ocorresse na data prevista, a NASA deveria esperar uma próxima oportunidade para lançar a missão. Sendo assim, assinale a afirmativa correta. A NASA poderia lançar a missão Apollo 11, e aí a gente tem uma série de afirmativas, e a afirmativa correta é a terceira afirmativa, em apenas 1 ou 2 dias a cada mês. Por quê? Porque é o tempo que demora para a Lua voltar a apresentar uma mesma fase para nós. O mês lunar dura aproximadamente 29 dias, um pouco mais do que isso. Então, isso requeria que o estudante lembrasse dessa informação, soubesse dessa informação, de que para a Lua voltar a ter uma mesma fase, a gente tem que esperar 29 dias, um pouquinho mais passar. Então a resposta correta era apenas 1 ou 2 dias a cada mês. As outras opções são absurdas. Né? Qualquer dia do mês, sempre ao meio-dia, absurdo. Né? Em apenas um dia a cada semana, não. Em apenas uma semana por ano, muito mais absurdo ainda. E sempre que a Lua estivesse no perigeu, isso poderia causar alguma dúvida no estudante, imaginando que seria mais fácil atingir a Lua quando a Lua estivesse mais próxima da Terra, mas não. O fato da Lua estar no perigeu não tem a ver com a fase da Lua. A gente pode ter várias fases da Lua ocorrendo no perigeu. Tá? Então, novamente, a resposta correta é: a NASA poderia lançar a missão Apollo 11 em apenas 1 ou 2 dias a cada mês. Questão número 4. Em virtude da sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido por vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons, prótons e partículas alfa. O vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de 2 milhões de toneladas a cada segundo. Lembrando que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Bom, qual é a pergunta número 4? Por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Bem, nesse tipo de questão, a gente fornece os dados que vocês vão precisar para fazer essa conta, e esses dados são sempre arredondados.
tá? Para facilitar a conta de vocês. Vocês não podem usar calculadora na prova. Então, quais são os dados que foram dados para essa pergunta? Né? A massa da Terra, naturalmente, você vai precisar de equivalente a 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E, já que a taxa de perda de massa do Sol é por segundo, então é fornecido para vocês quantos segundos tem em um ano. Então, em um ano, existe aproximadamente 3 vezes 10 a 7 segundos. Bem, qual é a conta que tem que ser feita? Uma regra de 3 simples. Né? Se o Sol perde 2 milhões de toneladas a cada segundo, na verdade ele está perdendo 2 bilhões de quilogramas a cada segundo. Então, quantos segundos vai precisar para perder 6 vezes 10 a 24 quilogramas? Talvez a grande dificuldade aí seja trabalhar com essa notação de potência de 10. Mas isso não é segredo nenhum, não é muito complicado. Né? Vocês já devem estar olhando, vendo aí na sua tela a conta, e vocês vão ver que é só equacionar uma regra de 3 simples e fazer uma conta que já foi bem simplificada para vocês. Tá? Fazendo essa conta, a equação que a gente tem é que o tempo em segundos é igual a 6 vezes 10 a 24 kg, a massa da Terra, dividido por 2 vezes 10 a 9 kg, que é a taxa de perda de massa pelo vento solar. O resultado é 3 vezes 10 a 15 segundos. Tá? Bom, 3 vezes 10 a 15 segundos equivale a quantos anos? Agora a gente divide essa quantidade, esse tempo, pela quantidade de segundos que tem em um ano, que foi fornecido para vocês. Então a conta agora é a seguinte: o tempo em anos é igual a 3 vezes 10 a 15 segundos, dividido por 3 vezes 10 a 7 segundos que tem em um ano. O resultado é 10 a 8 anos, ou seja, o equivalente a 100 milhões de anos. Tá? Essa é a resposta. Quer dizer, o Sol perde o equivalente da massa da Terra pelo vento solar a cada 100 milhões de anos. Espero que todos tenham acertado essa. Vamos então agora à resolução da questão número 5 da prova da OAB de nível 4 de 2019. 2019, como vocês sabem, marcou o aniversário de 100 anos do registro do eclipse total do Sol na cidade de Sobral. E esse eclipse ficou muito famoso porque ele ajudou a comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein. Bom, eu vou ler a questão é um pouco longa, e depois vocês vão ver que a resolução é muito fácil. Vamos a ela. O dia 29 de maio de 1919 entrou para a história como o dia em que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, anunciada em 1905, foi confirmada na cidade de Sobral, Ceará. A teoria da relatividade afirma que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso é desviado pela deformação. Essa curvatura da luz só poderia ser observada através de um eclipse total do Sol, ou seja, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em parte do planeta. Com o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas. Os astrônomos sabiam que no dia 29 de maio de 1919 haveria um eclipse total do Sol e que a sombra da Lua, a umbra da Lua, passaria pela cidade de Sobral. Foram para lá cientistas norte-americanos, brasileiros e ingleses do Observatório Real de Greenwich. O método de observação era simples. No momento em que a Lua cobriu o Sol, várias chapas fotográficas de câmeras acopladas aos telescópios foram tiradas em sucessão para registrar a posição das estrelas que estivessem próximas à borda do Sol. Depois, essas fotos foram comparadas às chapas parecidas, tiradas 3 meses depois, durante a noite. A conclusão foi de que Einstein estava certo. A luz faz realmente uma curvatura. Bem, agora vem a questão em si, né? Antes foi a introdução, agora vem a questão. A imagem traz o esquema deste eclipse. A faixa estreita escura representa o caminho que a umbra, parte mais escura da sombra, faz na superfície da Terra, de onde o eclipse solar pode ser visto. Fora dessa faixa, o eclipse foi parcial, com a Lua cobrindo progressivamente menos o Sol. As faixas onde a Lua cobriu entre 100% e 80% do Sol
faixas entre 80% e 60% e etc. São mostradas na figura. Fora do quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Então, a questão é só uma interpretação de gráfico. Vocês têm aí uma região por onde o eclipse total pode ser visto, o eclipse parcial pode ser visto, e onde o eclipse não pode ser visto. E a pergunta 5A é muito simples. Né? Não é nenhuma pergunta, é para desenhar. Né? No mapa, pinte de qualquer cor as duas regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 foi parcial e a Lua cobriu entre 40% e 20% do Sol. Então é só observar no desenho, que vocês já devem estar vendo aí, que existem duas faixas ali entre 0,40 e 0,20, né? Ao norte e 0,40 e 0,20 ao sul. São essas duas faixas. Durante o eclipse, nestas regiões, quando a Lua passou na frente do Sol no seu ponto máximo, a Lua só cobriu entre 20% e 40% do Sol. Tá? Então, a resposta era só pintar essas duas faixas. A pergunta 5B já tem uma pequena conta, mas que também é muito fácil. Né? A pergunta 5B diz que a umbra da Lua na Terra é um disco de 270 quilômetros de diâmetro e percorre a superfície da Terra a 2.160 km por hora. Né? Isso é uma combinação entre a própria velocidade da Lua, da órbita, mas basicamente pela velocidade de rotação da Terra. Tá? E por isso é muito rápida essa passagem da sombra. Tá? E a pergunta é o seguinte: com esses dados, calcule a duração em minutos, tem que prestar atenção, de um eclipse solar total num ponto bem central por onde a umbra passa. Bom, a resolução é muito simples. A gente já tem o comprimento desse disco, né? Imaginar que um ponto desse disco percorre 270 km a 2.160 km por hora. Então, o tempo que isso vai demorar é o espaço dividido pela velocidade. A conta é muito simples, dá 270 km dividido por 2.160 km por hora. Isso dá 0,125 horas. Mas atenção, a pergunta pede para dar o tempo em minutos. Né? Isso é uma fonte de erro de muitos estudantes que não prestam atenção no que está sendo pedido e respondem numa outra unidade que não foi a pedida. A pergunta pede em minutos. Tá? Então, 0,125 horas transformado em minutos dá 7 minutos e meio. Então, a resposta é essa, muito simples. Ou seja, se você está num ponto bem central, por onde vai passar a umbra da Terra, a duração do máximo do eclipse é cerca de 7 minutos e meio. Ele é muito rápido. O eclipse como um todo dura horas, mas o ponto central, onde a Lua passa exatamente na frente do Sol, só dura alguns minutos. Questão número 6, tá? É uma questão de carta celeste, também é uma questão muito simples, apenas de interpretação, né? De leitura da carta celeste. Vocês já devem estar vendo aí a imagem. A figura mostra uma parte do céu, tal como é visto, do Rio de Janeiro, no dia 17/5/19, a 1h. As bolinhas pretas são estrelas, e quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela. Então é assim que se marca o brilho das estrelas nas cartas celestes, pelo tamanho dessa bolinha. Não significa que fisicamente elas são maiores ou menores, é só uma questão de brilho, tá? Uma representação de brilho. Tá? As linhas delimitam áreas no céu que chamamos de constelações. Essa é a definição de constelação. É uma área definida no céu. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação, cujos nomes você pode ler dentro das áreas. Né? São 88 constelações pelo céu inteiro, cada uma tem o seu nome, né? E na figura a gente lê o nome de algumas. A grande circunferência centrada no Polo Sul celeste delimita a região circumpolar do céu, ou seja, é uma região que nunca se põe, está sempre acima do horizonte. Né? Todas as estrelas, as constelações que estiverem dentro, né, desse círculo são circumpolares. O que estiver fora não é circumpolar. Em algum momento está abaixo do horizonte e a gente passa a não ver mais. Né?
A faixa cinza abaixo da figura representa o horizonte, onde vemos marcada a posição do ponto cardial sul. Então, vocês também reparem que o polo celeste sul está verticalmente acima do ponto cardial sul, ou ao contrário, né? O ponto cardial sul está verticalmente abaixo do polo celeste sul, ou polo sul celeste. Né? Então, vamos às questões. Tá? Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Primeira afirmação. Todas as estrelas da constelação do Camaleão estão sempre acima do horizonte. Bem, olhando a figura, a gente vê que toda a área representada pela constelação de Camaleão está dentro do círculo. Então, a constelação, né, todas as estrelas da constelação estão acima do horizonte. Correto. Está certo. Segunda afirmação. Todas as estrelas da constelação de Dourado estão sempre acima do horizonte. Aí já não está tão correto. Vocês reparem, Dourado é uma região que está aqui do lado esquerdo, inferior, e a gente percebe que a circunferência corta a região de Dourado. Ou seja, parte do Dourado está dentro do círculo, parte está fora. Então, essa afirmação está errada. Terceira afirmação. Em poucas horas, a constelação do Cruzeiro do Sul estará completamente abaixo do horizonte. Aqui a interpretação é o seguinte, o céu está girando. Para nós aqui do hemisfério sul, ele gira no sentido horário. Tá? Então, percebam que o Cruzeiro do Sul, que está do lado inferior direito, está muito próximo do horizonte. Então, quando o céu girar mais um pouco, em algumas horas, o Cruzeiro do Sul vai entrar completamente abaixo do horizonte. Ele não vai ser mais visível. Então, essa afirmação está correta. Está certa. Quarta afirmação. Nem todas as estrelas da constelação da Mosca são circumpolares. Mais uma vez, a gente localiza a constelação da Mosca, perto aqui da constelação do Cruzeiro do Sul, e percebe que parte dela está fora dessa região. Tá? Uma parte. Então, essa afirmação está certa. E a última afirmação diz: o céu todo nos parece girar em torno de um ponto dentro da constelação do Oitante. É verdade, está correta. Essa afirmação está certa. Percebam que o polo sul celeste fica dentro da constelação do Oitante. E o polo sul celeste é o ponto em que, para nós, todo o céu parece girar. Então, essa afirmação está certa. Muito simples a questão, né? E a pergunta 6b diz para fazer o seguinte: indique com a letra grega alfa e com uma seta a estrela mais brilhante da constelação do Triângulo Astral, que também é circumpolar. E indique a letra grega beta e uma seta a segunda estrela mais brilhante da mesma constelação e que não é circumpolar. Então percebam que a pergunta já deu mais do que uma dica, né? Já disse que a alfa, que é a mais brilhante, é circumpolar, e a beta, que não é a menos, a segunda mais brilhante, não é circumpolar. Então é muito fácil, é só localizar a constelação do Triângulo Astral na figura, que está aqui mais para cima, do lado direito mais para cima, e localizar as duas bolinhas, as duas maiores bolinhas. A maior bolinha vai ser a alfa, e percebam que ela está dentro do círculo, e a segunda maior bolinha vai ser a beta, e ela está fora. Então vocês vejam que é uma questão muito fácil, muito simples, só não acerta quem não sabe interpretar o que está lendo. Tá? Vamos lá, pessoal? Então vamos agora à última questão de astronomia. Sabemos que os astrônomos podem usar medidas de radar, paralaxe e até as leis de Kepler para determinar a distância dos objetos do sistema solar. Sabendo a distância, podemos converter o tamanho angular de um corpo no seu tamanho físico, usando apenas geometria. A figura a seguir traz um observador fazendo uma medida angular do diâmetro de um objeto cuja distância é conhecida. No desenho, uma grande circunferência foi centrada no observador, passando pelo objeto. Pela geometria, a razão entre o diâmetro real e o comprimento total da circunferência, ou seja, 2π vezes a distância, deve ser igual à razão entre o diâmetro angular observado e o giro completo de 360 graus. Então, a fórmula está dada aí, muito simples, tá? Não precisava, o estudante não precisava nem interpretar o texto para montar essa fórmula,
Tá? E agora vamos às perguntas. Pergunta 7A. Medidas feitas com radares mostram que a Lua está a uma distância de aproximadamente 384 mil quilômetros. O diâmetro angular medido da Lua vale aproximadamente meio grau. Calcule o diâmetro físico da Lua através da equação acima. Para facilitar a conta, use π igual a 3, ou seja, muito fácil, né? Até π igual a 3 a gente colocou na questão para facilitar a conta para vocês. Então é só montar a equação, tá aí a resposta. O diâmetro vai ser igual a 2π vezes a distância que foi dada, 384 mil quilômetros, vezes a razão, meio grau por 360 graus. Fazendo a conta, chegamos à resposta de 3.200 quilômetros. Esse é aproximadamente o diâmetro físico da Lua. Tá? A pergunta 7b faz o contrário. Né? Na 7a, a gente dá o diâmetro angular e pede o diâmetro físico. Na pergunta 7b, a gente faz o contrário. A gente dá o diâmetro físico e pede o diâmetro angular. Mas dessa vez, da Terra vista pelos astronautas lá na superfície da Lua. Então, vamos à pergunta. Através desta mesma equação, calcule o diâmetro angular da Terra visto da Lua pelos astronautas da Apollo 11. Mais uma vez, para facilitar a conta, use π igual a 3. Então, está muito fácil. É a mesma equação, só que agora a gente quer o diâmetro angular. Está aí a conta, vocês já devem estar vendo. Então, o diâmetro angular da Terra visto da superfície da Lua vale 2 graus. Ou seja, da Lua, os astronautas viram a Terra com um diâmetro 4 vezes maior do que a gente vê a Lua daqui da Terra. Muito fácil, muito simples. Bons estudos, boa oba! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo Miranda, eu sou engenheiro aeroespacial, trabalho numa empresa chamada Visiona Tecnologia Espacial, que fica em São José dos Campos, São Paulo, que a empresa é uma empresa do setor aeroespacial, projeto e construção de satélites aqui no Brasil. E eu tenho bastante proximidade com a Olimpíada de Astronomia, com seus coordenadores, e desde 2016 eu tenho apoiado a Olimpíada de Astronomia com palestras, atividades para professores e alunos, mas também com relação à prova especificamente, vocês conhecem bem o formato da Olimpíada de Astronomia, são 10 questões, as últimas 3 questões são de astronáutica, uma sempre na área de foguetes, uma na área de satélites e uma na área de aplicações. Então, desde 2016, as últimas 4 edições dessa Olimpíada, eu tenho apoiado na questão de satélites, que é a minha área especificamente, e eventualmente eu ajudo também na área de aplicações. E eu me torno à disposição aí, o meu contato está com a coordenação da Olimpíada de Astronomia, caso a explicação não toque alguma dúvida específica, eu estou à disposição para tornar ela ainda mais clara. Tá joia, pessoal? Nosso intuito é somar e tentar difundir ainda mais esse setor de astronomia, a ciência e também a engenharia por trás, a parte astronáutica, para todo o Brasil, né? É uma Olimpíada que já tem um alcance muito bom. Eu vejo que a cada ano o número de alunos e professores participantes aumenta, né? Está aí quase na casa de 1 milhão de participantes e é uma satisfação muito grande. Eu também, quando eu era aluno no ensino fundamental e ensino médio, eu participei de várias edições, acho que desde a 5ª, 6ª edição da Olimpíada de Astronomia, que já está na sua 20ª cacetada agora, né? Então eu participei desde o início, é uma satisfação ver o quanto tem crescido e agora eu posso participar também aqui do outro lado, ajudando nas questões. Então vamos lá. Então vamos aqui nesse vídeo tratar da resolução da questão de número 8. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1. Nanosatélites são artefatos espaciais com massa entre 1 a 10 kg, com capacidade de oferecer serviços que, até o final do século passado, somente grandes satélites eram capazes de prover. O VCUB-1 é baseado no padrão CubeSat, onde cada unidade é formada por cubos com 10 cm de aresta. O VCUB-1 é formado por 6 desses cubos, possui 10 kg de massa e operará em uma órbita polar de 500 km de altitude. Pergunta 8A, valendo meio ponto. O VCUB-1 é equipado com uma câmera ótica de 3,5 metros de resolução.
representada pela dimensão D na figura. Então a figura é ao lado. Isso significa que um pixel do detector da câmera, quando projetado no solo, corresponde a uma imagem quadrada de 3,5 metros de lado. Uma vez que cada pixel P da câmera do VCube 1 corresponde a um quadrado com meio micrômetro de lado, lembrando, né, que o que significa que micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros. E considerando isso aqui, H, D e P são conhecidos, calcule o valor da distância focal f da câmera do satélite. O seu resultado deve ser apresentado em milímetros. Dica: use semelhança de triângulo. Então, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com um VCube, uma maquete do VCube, que foi gentilmente emprestada pela empresa Visiona. Isso aqui é uma maquete numa escala de 1:5. Né? Vocês vejam que é uma maquete bem bonita. Então o satélite, como é uma escala 1:5, ele não é muito maior na vida real. Né? A gente brinca lá na Visiona que ele é uma caixa de sapato com asas. É um nanosatélite. Né? Realmente é um conceito que começou na academia, né? Começou nas universidades americanas, e hoje empresas como a Visiona e muitas outras utilizam desse padrão para desenvolver produtos. Então vamos lá, deixa eu tirar o VCube aqui, fica mais fácil. O VCube tem uma câmera, né? Aqui na figura a câmera ela é um pouco mais arredondada para simplificar, mas aqui está uma forma como ela é. A entrada de luz, aqui tem as reflexões internas, etc. Para resolver essa questão, é fundamental o conceito, como a dica aqui dela já diz, semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo é uma propriedade matemática em que dois triângulos têm os seus lados, têm os seus ângulos internos idênticos, e os lados têm tamanhos proporcionais entre si. Então, um triângulo A e um B, se eu digo que um triângulo é semelhante ao outro, os lados de um triângulo são proporcionais ao lado do triângulo A com o triângulo B. Então, se essa proporcionalidade é de 1:2, em um triângulo, se os lados medem 1, 1 e 1, supondo que seja equilátero, no outro mede 2, 2 e 2. Se a proporcionalidade for de 1:2, etc. Na figura que está aqui, ela é fundamental para resolver a questão. Nós temos dois triângulos. Um triângulo, que é esse que está dentro da câmera do satélite, vocês podem ver na figura, e o outro que é um triângulo que se estende da câmera do satélite até o Brasil, que é onde a câmera está imaginando. Né? O satélite visa especialmente imaginar o Brasil. Então aqui mostra o lado, a base do triângulo pequeno, que é P, a altura do triângulo pequeno, que é F, a altura do triângulo grande, que é H, e a largura, a base do triângulo grande, que é D. Então, como não é evidente que esses triângulos são semelhantes, mas aqui na figura, no enunciado, diz que é para usar a semelhança de triângulos. Então, esses são os dois triângulos que aparecem na figura. Usando semelhança, a gente pode pegar e fazer uma proporcionalidade entre os lados, como vocês conhecem bem da propriedade matemática. Então, fazendo o seguinte, a altura sobre base de um triângulo é igual à altura sobre base do outro. Então, como está no gabarito, F sobre P, no triângulo pequeno, é igual, ou seja, essa proporcionalidade é igual a H sobre D, do triângulo grande. Então, fazendo isso, e como o enunciado da questão pede para calcular o F, a distância focal, então, você isolando o F na equação, fica F é igual a P vezes H sobre D. P, H e D são três dimensões conhecidas pelo enunciado da questão. Então, P é igual a 5 micrômetros, então 5 vezes 10 a menos 6, substitua isso no lugar de P. O H, então colocando tudo em metros, né, para ficar na mesma unidade. A gente sabe que se a gente trabalhar com unidades distintas, a conta vai dar errado. Então, passando tudo para unidade do sistema internacional, né, tudo para metros. 5 vezes 10 a menos 6. O H, 5 vezes 10 a quinta. E o D, 3,5 metros. Então, tudo em metros. Por que o H 5 10 a quinta? Porque é 500 quilômetros. Quilômetros é 1.000 metros. Então, 500 vezes 10 a terceira, fica 5 vezes 10 a quinta. Substituindo tudo isso, a resposta vai ter que dar em metros, né? Porque a gente colocou tudo em metros. Então, fica F igual a, calculando as divisões aí, 0,714 metros. 0,714 metros. Então, essa é a resposta. Porém, o enunciado pede para dar em milímetros. E aqui o aluno tem que se atentar, mais uma vez, para a transformação de unidades. Lembra que a gente já usou micrômetro para metro, quilômetro para metro, e agora a gente tem que passar de metro para milímetro. Nós sabemos que o metro contém 1.000 milímetros, então 0,714 metros, transformando para milímetro, multiplica por 1.000, fica 714 milímetros. Então, quem não colocou a unidade em milímetros, aqui no gabarito diz, quem colocou em centímetro ou em metro,
a resposta não está errada, mas como o enunciado pediu em milímetro, vai perder uma pequena pontuação, que foi estabelecida pela coordenação como metade do valor da questão, que é 0,25 pontos. Então, quem colocou 714 milímetros ganha o meio ponto, ganha o valor integral aqui da questão. Tá joia, pessoal? 714 milímetros, então. Então, aqui a chave para essa questão é usar a semelhança de triângulos e a proporcionalidade entre as dimensões de um triângulo, do triângulo pequeno e do triângulo grande. Tá certo? Isso não é evidente de saber, mas como não era evidente, a gente trouxe um problema real aplicando as ferramentas matemáticas e mostrou qual a ferramenta era necessária para resolver essa questão, que é a semelhança de triângulo. Vamos agora para a próxima questão. Pergunta 8b. Valendo meio ponto também. De modo simplificado, a distância focal da câmera, f', representa o caminho que os raios de luz percorrem entre o espelho primário e o detetor da câmera. Contudo, conforme mostrado na figura, a maior dimensão do V-cube, que é essa dimensão aqui longitudinal, esse tamanho aqui, é 300 milímetros, que é inferior ao valor de f obtido na questão anterior, que foi 71,4 centímetros, que é maior do que os 30 que o satélite tem. Ou seja, para resolver esse problema, alguém se lembrou do telescópio reflector, que o grande cientista Isaac Newton apresentou à Sociedade Real Inglesa em 1671. Newton fez uso de um conjunto de espelhos internos dentro do telescópio, que ao refletirem sucessivamente os raios de luz captados, fazem f' se tornar maior do que a dimensão do tubo do telescópio. Então na figura, aqui tem uma figura na questão 8b, nessa figura tem uma linha cheia, que representa o raio de luz que foi capturado pelo espelho primário da câmera, enquanto as linhas pontilhadas representam esse mesmo raio sucessivamente refletido pelos demais espelhos internos da câmera do satélite. Na figura, f' é igual a d1 mais d2 mais d3 mais 3 pontinhos dn. Baseado nessa figura e nesta equação, que f' é a soma desses d's, determine qual o número mínimo de espelhos necessários para que o satélite possa atingir a resolução esperada de 3,5 metros. Isto é, para que f' seja maior ou igual a f, calculado na questão anterior. Dica: a distância entre os espelhos é dada por d1, que é igual a d2, que é igual a d3, que é igual a dn, todos os d's que é igual a dn, que é igual a 240 milímetros, 24 centímetros. Então o que acontece? Trazendo um pouquinho de história. Os primeiros telescópios eles usavam apenas de lentes, telescópios que usavam a propriedade da refração, ou seja, as lentes conseguem curvar os raios de luz, devido às suas propriedades. Pode ser, isso é até um assunto interessante para a gente tratar numa futura prova de astronomia. Só que qual que é a vantagem e desvantagem desses telescópios? Eu não consigo fazer uma distância focal muito grande, porque como só com lentes, sem reflexões internas, se eu coloco uma lente na entrada do telescópio, lá no fundo tem um plano focal, onde a imagem é formada. Então, a distância focal, o f, é limitada pelo tubo do telescópio. Então, eu tenho uma entrada de luz, os raios convergem ali para o plano focal no fundo. Então, se a câmera ou o telescópio tem 1 metro de comprimento, a distância focal é mais ou menos isso, é 1 metro, um pouco menos, depende de onde está ali o plano focal. Só que hoje em dia, com a miniaturização das coisas, os satélites pequenos, não dá para usar só telescópios câmeras com lentes, porque senão você fica muito restrito com a distância focal. Você não consegue distâncias focais muito grandes, e sem distâncias focais grandes você não consegue boa resolução das imagens. E hoje em dia o mundo quer imagens com resolução cada vez melhor, imagens cada vez melhores. Então se adota nesse mundo de satélites telescópios com espelhos, ou seja, qual que é a vantagem de usar espelhos? É que os espelhos eles fazem com que o raio de luz tenha um trajeto maior dentro do satélite, ou seja, a distância focal, o caminho para a convergência dos raios pode ser aumentado devido a reflexões internas. Então é isso que o V-cube faz, é isso que muitos satélites fazem. Então o V-cube não tem lentes, o V-cube tem espelhos na sua câmera. Então o V-cube, para ter a resolução desejada de 3,5 metros, precisa de um comprimento focal de 714 milímetros, 71 centímetros. Mas o V-cube só tem 30 centímetros. Então o pessoal da Visiona pensou, poxa, vamos fazer então um conjunto de espelhos, ao invés de usar um telescópio refrator, vamos usar um reflexivo, com um conjunto de espelhos. Agora, quantos espelhos eu preciso?
Então vocês estão ajudando a gente a resolver um problema real de engenharia. Quantos espelhos eu preciso para ter uma imagem de resolução de 3,5 metros, que é aquilo que o cliente precisa? Então vamos lá. Então para isso, aqui está a resolução do problema. Até a figura é chave para resolver essa questão, da mesma forma que na questão A anterior, esse item B também precisa da figura. A equação chave é essa aqui, F' igual a D1 mais D2 mais D3, que são todos iguais, valendo a 240 milímetros. Então, quantos espelhos eu preciso? Bom, o espelho 1 primário já disse que vai ter de qualquer jeito. Então, vamos lá. Além do espelho primário, quantos outros? Se eu tiver apenas mais um espelho, o espelho 2, o comprimento focal seria D. Se eu tiver apenas mais um espelho, eu estou adicionando mais 240 milímetros. Se eu tiver mais dois espelhos, é 240 milímetros vezes 2, ou seja, 480 milímetros. Se eu tiver 3 espelhos, 240 vezes 3, que é igual a 720 milímetros. Opa, 720 milímetros é maior do que 714, que é o que o enunciado comenta. Então, para ter uma resolução de 3,5 metros, eu preciso que o meu distância focal, F', seja maior que a distância focal mínima, que é o F, calculada na questão anterior. Então, com um espelho, 240, um espelho a mais, eu não consigo. Com 2, eu não consigo. Então, 3 espelhos. Ou seja, F' é igual a 3 vezes o D, o DN, que é igual a 240, 720. 720 sendo maior do que 714. Ou seja, pessoal, para que o satélite consiga essa distância focal muito grande, 700, no seu comprimento pequeno, que é 300, ele precisa desses espelhos aliados cuidadosamente com essas reflexões que aumentem o caminho dos raios de luz. Preciso, então, de 3 espelhos. Essa é a resposta da questão. Algumas dúvidas que surgiram, eu fui questionado aqui, por que o comprimento focal não conta a partir da objetiva? Né? Essa é uma ótima pergunta. Considerando que a objetiva é esse dispositivo de entrada de luz. Porque na objetiva não tem lente. Ou seja, os raios não começaram a ser curvados, eles não começaram a ser tratados a partir daí. Eles começam a ter as suas propriedades alteradas a partir do espelho primário, que fica lá no fundo do satélite, como vocês podem ver na figura. Fica na parte de trás. Ou seja, aqui o caminho é vazio, a partir daqui que começa a contar. Então a objetiva desse satélite é o espelho primário, que fica no fundo. Então, esse caminho de raio contínuo que está na figura, ele não conta para a contagem da distância focal. Começa do espelho primário. Então, espelho primário, 1, 2, 3 reflexões. Ou seja, a terceira reflexão já vai... a terceira reflexão não precisa da quarta, porque já é o detetor, você tem que botar onde a imagem é formada. Então, espelho primário, espelho 2, espelho 3, somando 3 linhas pontilhadas, dá 720 milímetros, que é maior que 714. Tá já, pessoal? Mas essa dúvida de quem que tinha me perguntado, de se tivesse uma lente aqui ou alguma coisa aqui e começasse a curvar raio de luz, o comprimento focal começava a contar a partir daqui. Mas o enunciado, a gente, para tentar tirar essa dúvida, e não que essa interpretação não confundisse os alunos e os professores, a gente colocou aqui que a distância focal conta a partir do espelho primário, nessa questão específica. Isso depende de telescópio a telescópio, mas nesse caso a conta é feita assim. Tá joia, pessoal? Então eu espero ter ajudado na compreensão dessa questão. Tá ok? Então, mais dúvidas, esclarecimentos com relação a essa questão, vai ser o meu prazer ajudar. O meu contato está com o professor Canalho, o professor Bezerra, os coordenadores da Olimpíada de Astronomia. E espero que vocês gostem. Preparei uma questão especial para a Olimpíada de 2020, né? Que foi adiado por questão da pandemia, né? Mas é uma questão muito interessante também. Espero que vocês gostem e que mais pessoas venham aí a trabalhar conosco em breve. Então, professores e alunos, parabéns pela perseverança, bons estudos e boa continuidade. Tchau, até mais. Olá pessoal, meu nome é José Bezerra, eu faço parte da comissão organizadora da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, junto com vários outros colegas do Brasil. Em especial, nós nos dedicamos às questões de astronáutica, que são as 3 últimas questões das provas da UBA, nos seus níveis 3 e 4. Junto com outros colegas aqui da cidade de São José dos Campos, que é de onde eu falo,
colegas do Instituto de Aeronáutica e Espaço, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de Avisiona Tecnologia, que é uma empresa local que também colabora conosco nas Olimpíadas. Estou aqui para tratar especificamente da questão número 9 da prova de nível 4, referente ao ano de 2009. Então, o objetivo nosso aqui é apresentar-lhes o gabarito da questão de uma maneira talvez mais detalhada e mais personalizada. Então, lerei aqui o enunciado e, posteriormente, a questão 9, ela tem o seguinte enunciado. Era quase meia-noite, horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemoramos 50 anos desse evento, que nos lembra o quão longe podemos ir com a criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. 1. Lançamento do Saturno V. 2. Órbita da Terra. 3. Período de injeção na órbita translunar. 4. Órbita da Lua. 5. Pouso lunar. Todos esses eventos mostrados esquematicamente na figura. Então, esse enunciado ele é acompanhado de uma figura em que cada um desses eventos numerados de 1 a 4 são ilustrados. E, na verdade, apresentados de 1 a 5 são ilustrados. Dado esse enunciado, vem a pergunta 9A, valendo meio ponto. O primeiro estágio do Saturno V é composto de 5 motores F1. Cada um desses motores produz um empuxo, entre parênteses, força, de 6.900.000 newton. Isso é a unidade de força, o newton. Considerando que a massa M inicial do Saturno V é de 3 milhões de quilogramas e G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração inicial do Saturno V em metros por segundo ao quadrado. Dica: utilize a segunda lei de Newton e considere que apenas as forças de empuxo e peso atuam sobre o foguete, que voa sempre na vertical. Então, a primeira coisa quando a gente tem um problema para resolver é identificar os dados oferecidos, bem como a pergunta que é feita. Porque, do contrário, você fica perdido no meio de tantos números e de tantas frases. As frases não fazem sentido. Então, o objeto do nosso estudo é o foguete Saturno V, que foi o foguete que levou o homem à Lua no ano de 1969, e são oferecidos alguns dados em relação a esse veículo. A sua massa, no instante inicial, e também a força gerada por cada um dos seus 5 motores. E, dada essa informação, é perguntado a você qual é a aceleração inicial deste foguete. E é oferecida a dica que você deve considerar a segunda lei de Newton. Então, vamos primeiro aos dados oferecidos. Os dados são os seguintes. São oferecidos aqui a massa inicial do Saturno V, que é igual a 3 milhões de quilogramas. É oferecido que você tem 5 motores, cada um com empuxo de 6.900.000 newtons. E com detalhe, para que a gente não esqueça, são 5 motores, tá? Então, isso é importante a gente registrar. É também informado que a aceleração da gravidade G deve ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e o objetivo dessa consideração é facilitar a sua conta. Considere-se ainda que o foguete voa na vertical, ou seja, ele não voa inclinado, coisa do tipo, sempre voa na vertical, e as únicas forças atuando sobre esse foguete é a força peso e o empuxo. Então, essas são as únicas forças atuantes. E é também oferecida a dica de utilizar a segunda lei de Newton.
E você deveria saber que a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Esta é a nossa segunda lei de Newton. Agora, qual é a pergunta? A pergunta é, o que você tem que oferecer como resposta, fim dessa questão? É o seguinte, qual é o valor da aceleração? Então, para que vocês possam avaliar melhor a situação, eu tenho aqui comigo uma maquete do foguete Saturno V, que é esta que está aqui, né? E imagine que esse foguete esteja na plataforma de lançamento, como é o caso aqui, e ele tem como massa total, toda a massa dele é da ordem de 3 milhões de quilos, e esse foguete, num determinado instante, ou seja, num instante t igual a zero, os seus 5 motores serão acionados. E, por conseguinte, esses 5 motores gerarão uma força que é superior à sua força-peso, ou seja, a força que o mantém estático na plataforma. E vocês podem estar perguntando onde é que estão esses motores. Esses motores estão aqui na base do foguete, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, vocês estão observando aqui, são 5 motores F1. Cada um desses motores gera uma força chamada de empuxo, cujo valor unitário é de 6 milhões e 900 mil newton. E é exatamente essa força que é gerada para cima que vai fazer com que esse foguete, então, inicie seu movimento sempre na direção vertical, conforme estabelecido no enunciado. E como é que você resolve esse tipo de problema na física? O seu primeiro passo é desenhar um diagrama de corpo livre desse foguete. Eu vou simplificar bastante aqui a minha representação, mas suponha que esse aqui seja o seu foguete Saturno V. Então você tem aqui o foguete e você tem aqui os motores embaixo, né? A gente só consegue ver basicamente 3 motores, né, aqui, mas na verdade você tem 5 motores no total, né? Se você estivesse olhando aqui de baixo, você veria isso aqui, ó. São 5 motores. E são esses motores que gerarão então a força-impulso. A força de empuxo, né? E vamos lá, quais são as forças atuantes sobre este corpo aqui? Tem 2 forças. A força-peso, que é essa aqui, sempre tentando manter esse corpo preso à Terra, e essa força, peso, tem a magnitude de massa vezes a aceleração da gravidade, e a outra força disponível aqui é a força de empuxo, que é a força que vai fazer com que esse foguete se movimente para cima, e esta força é igual a 5 vezes cada um desses empuxos aqui. Então eu vou tentar alterar aqui um pouco. Bom, então você tem a força-peso e qual outra força que tem atuando sobre este foguete? É uma força nessa direção, ou seja, direção vertical, mas em sentido contrário à força-peso. E esta força é equivalente a 5 vezes o empuxo de cada motor. Então, esse é o diagrama de corpo livre. E agora você vai fazer uso da segunda lei de Newton, que é dado por força é igual a massa vezes a aceleração, e onde é importante que se entenda que isso aqui é a resultante de forças, é uma grandeza vetorial, isso aqui também é uma grandeza vetorial, que é a aceleração, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido, né? Como nós só estamos falando aqui numa única direção, que é a direção vertical, eu vou me permitir esquecer momentaneamente que isso aqui é uma grandeza vetorial, apenas para que vocês entendam que nós vamos operar com os módulos dessas grandezas. Bom, quais são as forças atuantes sobre este corpo, né? Você tem 5 vezes a força empuxo, no sentido positivo do eixo dos Y, e você tem agora, no sentido negativo, a força peso. Então, isso aqui é o resultado da aplicação da segunda lei de Newton, mais a obtenção da resultante de forças a partir
da representação aqui do diagrama de corpo livre desse corpo. Então, fazendo uso dessa relação, quanto é que vale a aceleração aqui? A partir dessa equação. A aceleração é igual a 5e dividido por m menos m sobre mg. Isso aqui você vai cancelar, você tem então que A é igual a 5 vezes o empuxo dividido pela massa do Saturno 5 menos g. Tudo que você precisa fazer aqui é substituir os valores que você tem. E daí a importância de você, ao delinear a sua questão, escrever quais são os dados, para que você, no momento em que você desenvolveu toda a equação, toda a álgebra aqui, e você tenta agora achar os valores e acaba pegando o valor errado, né? Então é muito importante, ó, o empuxo é 6.900.000 newtons de cada motor, por isso esse 5 aqui, tá? O G também foi fornecido, é para se aproximar a 10 metros por segundo ao quadrado. Então você fazendo essas substituições, você vai chegar no seguinte: a aceleração é igual a 5 vezes 6.900.000 dividido por 3 milhões menos G, que é 10. E aqui não é incomum, né, que os alunos se percam um pouco aqui nessa conta em função desse monte de zero que aparece aí. Então, assim, a sugestão que a gente sempre dá é você simplificar, né? É cortar esses zeros aqui, ó, um de cima com um de baixo, você vai cortando, que esse número monstruoso que aparece aqui, ele vai ficar mais palatável, ou seja, mais fácil de você fazer as contas. Então, o que sobra aqui? Sobra que a aceleração é igual a 5 vezes 69 dividido por 30 menos 10. Há diversas formas de se fazer essa conta aqui, mas a gente sempre enfatiza: é importante que haja o registro dessa conta, né? Não dá para simplesmente aparecer aqui com o número mágico que é a solução. Existem várias formas de você fazer essa conta. Eu posso simplificar, fazer algumas simplificações aqui, mas o que eu vou obter aqui, né, é que a aceleração é igual a 23 sobre 2 menos 10. Isso é apenas uma simplificação. O 2 vem da divisão aqui do 5 por 10, né, e o 23 é o 29 dividido por 3. Tá? Isso aqui, então, é igual a 11,5 menos 10, e, portanto, o resultado final é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. E este aqui é a resposta que o aluno deve oferecer para obter o meio ponto dessa questão. Vamos agora à pergunta 9b, também com meio ponto aqui, o seu valor. O enunciado diz que o valor da aceleração que você obteve acima, ou seja, na questão 9a, só é válido para o primeiro instante de voo, porque a partir da ignição dos 5 motores F1, que equipam o primeiro estágio do Saturno V, sua massa é reduzida à taxa de 15.000 kg por segundo, em função do consumo de propelente. Sabendo que os 5 motores F1 funcionam por 160 segundos, qual será a aceleração do Saturno V quando tiverem transcorridos 100 segundos de voo? Em seus cálculos, considere que G seja aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o empuxo dos motores não varia com a altitude. Mais uma vez, registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, na medida que o aluno vai lendo o enunciado, ele deve aprender a registrar esses valores. Então o que você tem aqui? Você tem aqui que eu vou chamar aqui de M com um pontinho em cima. Isso aqui é a taxa com a qual o foguete Saturno V consome seu propelente. Ou seja, a cada segundo, veja bem, a cada segundo ele consome 15.000 kg de propelente. Propelente é a combinação combustível
oxidante. No caso do primeiro estágio do Saturno V, o combustível é querosene e o oxidante é o oxigênio líquido. Então, esse é um dado relevante que tem que ser registrado. O empuxo, ele diz qual que é. O empuxo não mudou. O empuxo é para você assumir o mesmo, ou seja, 6.900.000 newton de empuxo. Lembrando que este é o valor para cada um dos motores, mas você tem 5 motores. A aceleração da gravidade, como esperado, obviamente não deveria mudar. O voo continua sendo na vertical. Você tem aqui as forças que atuam sobre o foguete, peso e empuxo, são as mesmas forças do item anterior. Continua aplicando a segunda lei de Newton, porque você continua desejando obter a aceleração. Mas agora você quer a aceleração não no instante inicial do voo, você quer a aceleração aos 100 segundos de voo, né? Há mais um dado no enunciado, mais um número, né, que você pode anotar aqui ou não, não seria nenhum problema, que é o tempo total de voo desses motores aqui é de 160 segundos. Isso é dado no enunciado. Você pode até anotá-lo aqui, se não vamos usar é outra história. Mas esse é o tempo total de voo desses motores do Saturno V, que são transportados exatamente nesse pedaço do foguete, né? Então isso aqui está em escala, então isso aqui são os tanques de querosene e oxigênio, e aqui embaixo, escondido ali embaixo, eu já mostrei para vocês, estão os 5 motores F1. Bom, pessoal, de novo o foguete aqui representado com os seus 5 motores, e aqui nós temos o diagrama de corpo livre, onde 2 forças vão atuar. Uma delas é a força peso, né, que é igual a massa vezes a aceleração, e a outra força, na mesma direção vertical, mas em sentido oposto, ou seja, no sentido aqui ascendente, que é 5 vezes E. E aí você pode argumentar, mas isso parece muito igual ao outro. Na verdade, é igual ao outro, né? Só tem um pequeno detalhe aqui que o aluno deveria ficar atento. E nós vamos chegar a ele já já. Então é o seguinte, continuo usando a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton é oferecida no enunciado da questão para vocês, ou seja, a segunda lei de Newton é F é igual a M vezes A, onde esse F é a resultante das forças atuantes sobre o corpo. E essas resultantes permanecem a força de empuxo menos a força da gravidade. De onde você tira daqui que A, que é a aceleração, é igual a 5E dividido pela massa do Saturno V menos G. Porque, como vocês lembram da questão anterior, o M aqui vai cortar com esse M no denominador. Bom, até aqui idêntico, né? Onde é que vem a diferença? G não muda, empuxo não muda, mas o que esse M representa na equação? Ele representa a massa do Saturno V. Você quer saber a massa dele em que instante? Aos 100 segundos de voo. Então nós vamos ter que agora dar uma parada aqui e calcular essa massa. Então a massa em 100 segundos de voo é igual a massa inicial do Saturno V menos quem? Menos esse que eu chamei aqui de M ponto, que é a taxa de consumo de massa, vezes quem? ΔT, o tempo que ele atuou, que no caso é 100 segundos. Então vamos lá. A massa do Saturno V aos 100 segundos de voo é igual a 3 milhões de quilogramas, que era a massa inicial, menos quem? M ponto, 15 mil quilos por segundo, vezes o tempo, que é 100 segundos. Então, ao fazer essa conta aqui, eu vou repetir aqui embaixo, que a massa aos 100 segundos de voo é igual a 3 milhões dividido por quanto? Menos, vai dividido, menos 1,5. Então está aqui. Então você tem aqui 3 milhões menos 1,5 milhão, né? Se você fizer essa conta aqui, só tomando cuidado com esse monte de zero, você vai obter que a massa de 100 segundos de voo do Saturno V é igual a kg.
Então essa é a massa desse foguete depois de transcorrido 100 segundos. Ou seja, ela vai diminuir, né? Porque ele vai consumindo o seu combustível oxidante a uma taxa de 15.000 quilos por segundo. Agora, com essa informação, você volta aqui para calcular qual é a aceleração. Então, a aceleração ela é igual a 5 vezes 6.900, 6.900.000, dividido por 1,5 milhão, menos, continua aqui, os 10 como antes. Então, nós estamos usando essa equação aqui. Bom, o procedimento para fazer essa conta é semelhante, ou seja, você cancela os zeros aqui, faz algumas operações aqui, e o que você vai obter como resposta, né? Vou só adiantar um pouco aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cortei aqui, tá? Você vai obter aqui 69, aceleração é igual a 69 dividido por 3 menos 10, que é igual a 23 menos 10, que é igual a 13 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta final à pergunta 9B da prova de nível 4 da UBA de 2019. A última questão da prova de nível 4, referente ao ano de 2019. É uma questão de astronáutica. O enunciado da pergunta 10A, valendo meio ponto, é o seguinte: a força da gravidade é dada por F igual. Então ele representa já aqui, diz que F, eu vou anotar aqui, porque este é um procedimento que eu recomendo para todos os alunos que forem resolver uma questão, quer de matemática, ou quer de física, ou qualquer assunto. Primeiro é escrever os dados. Na medida que eu vou lendo a questão, eu vou registrando os dados que esta questão, que este enunciado me oferece. Então, a força da gravidade é dada por essa expressão, onde R é a distância entre a espaçonave e o centro da Terra. M, pequenininho, é a massa do que sobrou do Saturno V. mt é a massa da Terra. E G é a constante gravitacional. Enquanto em órbita circular de espera, o que sobrou do Saturno V estará sujeito a uma aceleração radial, ou centrípeta, dada por A é igual a velocidade orbital ao quadrado, dividido pelo raio, que é a distância ao centro da Terra. Utilizando-se, continua enunciado, utilizando a segunda lei de Newton, então a gente já sabe, a segunda lei de Newton, F é igual a m vezes A. Então, utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo. Então, o que se quer no final é que nós calculemos a velocidade orbital daquilo que sobrou do Saturno V. Então, isso é o que deve ser oferecido como resposta a este problema. Desconsiderar quaisquer outras forças além da gravitacional. Para simplificar, vem as simplificações também. Assuma que mt vezes g é igual a 416 mil quilômetros cúbicos por segundo ao quadrado. E que o raio da Terra, RT, eu vou escrever aqui, raio da Terra é igual a 6.300 quilômetros. E que a força e aceleração têm a mesma direção, porque tanto força quanto aceleração são grandezas vetoriais. Então, nós estamos assumindo que sempre que tratarmos de força e de aceleração, elas estão atuando sempre na mesma direção. É observado também para que o aluno fique atento às unidades, ou seja, nesse processo de manipulação dos números que trazem consigo suas unidades, o aluno deve ficar atento com a unidade que ele está usando. E como a gente sempre enfatiza,
o aluno deve registrar suas contas no espaço que é provido na prova. Questões que são simplesmente apresentados os resultados sem quaisquer evidências de contas, essas questões não são consideradas por nós quando efetuamos a revisão das provas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde fica a sede da UBA. Então, essa é uma dica importante para todos os alunos que fazem a prova da UBA, eles devem apresentar os seus cálculos. E também uma característica das questões da UBA, de todas elas, é que a informação está contida no enunciado. Portanto, basta que o aluno leia atentamente o enunciado, faça algo semelhante ao que eu fiz aqui, vá anotando os dados que lhes são oferecidos. Por quê? Porque no momento que ele precisar dessa informação, ela já está ali registrada. Ele não tem que ficar relendo a questão e, eventualmente, pegando até um dado equivocado. Então, essa é a nossa sugestão. Bom, e como é que o aluno vai resolver esta questão? Bom, de uma maneira até similar àquela que nós vimos na questão anterior, na pergunta número 9, você tem a expressão de força, dado por isso aqui, que é a força gravitacional. Você tem a aceleração centrípeta, dado por essa expressão. E você tem a segunda lei de Newton. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai agora igualar essa expressão a essa, ou seja, m vezes a aceleração é igual a m, massa da Terra, constante gravitacional, dividido por r ao quadrado. Bom, dessa expressão, a gente pode, então, tirar que cancela, né? Podemos automaticamente cancelar a massa da espaçonave em ambos os lados, e nós ficamos, então, que a aceleração centrípeta é igual a mtg dividido por r ao quadrado. Mas o enunciado já me forneceu também quanto é que vale esse A. De acordo com o enunciado, esse A é a velocidade orbital ao quadrado dividido por R. Substituindo aqui, nós chegamos nessa expressão aqui. Bom, e daqui, ainda sem usar qualquer substituição de qualquer número, nós vamos poder tirar com alguma facilidade que a velocidade orbital é igual a raiz quadrada de quem? Dessa constante mt vezes g dividido por r. Observando aqui que um r aqui já foi cancelado com outro. Bom, quais são as dificuldades agora? É eu identificar qual é o valor desse numerador e deste denominador. O do numerador já é me fornecido pelo próprio enunciado da questão. Está aqui, eu não preciso fazer conta alguma. E o denominador? O denominador exige um cuidado, porque ele cita claramente que esse R que aparece aqui, que é exatamente esse, ele é o quê? Ele é uma distância medida a partir do centro da Terra. Bom, e aí vem um detalhe. Então, esse R é igual ao raio da Terra mais a distância que a espaçonave está do centro da Terra. Então, tentando representar aqui de uma maneira simplificada, eu tenho a Terra aqui, né? Isso aqui é o raio da Terra, eu chamo aqui de RT, e eu tenho uma espaçonave, eu estou exagerando aqui, não está em escala, né, isso aqui, mas eu tenho uma espaçonave que está orbitando em torno da Terra. Então ela está aqui, ela está orbitando com a sua velocidade orbital, é essa velocidade que eu estou querendo calcular aqui, né? E ela está a uma distância, essa distância da superfície da Terra até a órbita é de 200 quilômetros. E aonde está essa informação? Essa informação também ela se encontra no enunciado. De tal forma que esse raio aqui é o raio T mais 200 quilômetros. Ou se você agora substituir o valor do raio da Terra, que foi oferecido também pelo enunciado, você tem que o R vale 6.300 mais 200, e que é igual a 6.500.
500 quilômetros. Então essa é a unidade aqui desse raio. Agora eu posso voltar aqui nessa linha anterior, é a raiz quadrada de quanto? De 416.000 dividido por 6.500, que é igual, cortando esses zeros aqui, é igual a raiz quadrada de 4.160 dividido por 65. Bom, e aqui o aluno precisa fazer essa conta, ou seja, essa conta é necessária, né? E ele vai chegar aqui, quando ele fizer essa divisão, que a velocidade orbital é igual à raiz quadrada de 64, que, por sua vez, é igual a 8. 8 o quê? Se você fizer a operação das unidades aqui, né, você só está trabalhando com quilômetro e com segundo. Portanto, a unidade de velocidade é de quilômetros por segundo. Então, essa é a velocidade que sobrou do Saturno V ao orbitar a Terra. E aqui eu vou tentar ilustrar um pouco aqui para vocês do que nós queremos dizer com o que sobrou do Saturno V, porque na medida que você faz a questão, você fica tentando reduzir o tamanho do texto. Mas aqui vocês estão vendo aqui o globo terrestre, né? E vale a pena vocês terem essa noção da dimensão física. 200 quilômetros representados na escala desse globo terrestre significa dizer que aquilo que sobrou do Saturno V, do foguete, está orbitando a Terra como se fosse aqui, ó, no interior desse arco aqui. Ou seja, está muito próximo da Terra. E por que isso é verdade? Porque o raio da Terra é muito grande, né? Como vocês viram, é de 6.300 quilômetros. Então, você só está um pouquinho acima desse raio da Terra. Então, é nessa órbita bastante próxima da Terra que aquilo que sobrou do Saturno V está orbitando a Terra. E para que vocês tenham uma ideia, isso é o que sobra do Saturno V quando entra em órbita da Terra. Lembra-se que esse era um foguete enorme, composto de 3 estágios. O primeiro e o segundo estágios já foram descartados, porque o propelente que eles transportavam foi totalmente consumido, né? E o que sobrou é isso aqui. É o terceiro estágio, com apenas um motor, com o módulo de serviço da missão Apollo, com a cápsula lunar, que é essa aqui, onde vão os 3 astronautas, essa aqui no topo, e o módulo lunar ainda está aqui dentro, está dentro dessa região guardadinho. Ele só vai ser extraído minutos depois que foi iniciada a órbita em direção à Lua. Então, vocês têm que imaginar o seguinte: o que está em órbita da Terra, por cerca de 1,5 volta, é exatamente isso aqui. Então, isso completa cerca de 1,5 volta em torno da Terra. E aí, este motor que vocês estão vendo aqui é acionado por cerca de 5 minutos. E então, é esse motor que vai direcionar todo esse sistema aqui em direção a um ponto onde a Lua estará dali a 3 dias. Bom, vamos agora à pergunta 10B da prova de nível 4, referente ao ano de 2019. É a última questão da prova, também valendo meio ponto. O seu enunciado diz o seguinte: uma estimativa para determinar o incremento de velocidade ΔV necessário à injeção da trajetória translunar pode ser feita considerando-o como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre calculada na altitude da órbita de espera, menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo local. A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre e chegar ao infinito com velocidade nula. Isso equivale à velocidade inicial, que faz com que a soma entre energia potencial gravitacional e energia cinética seja nula. A pergunta é: calcule o ΔV necessário para que a órbita de espera,
calcule o ΔV necessário para que, a partir da órbita de espera, a velocidade de escape seja atingida. As energias cinéticas e potencial são dadas por, e considere aqui nos seus cálculos a raiz de 2 igual a 1,4. Então, eu aqui decidi ler o enunciado, ao invés de ir anotando tudo que ele dizia, nós vamos fazer isso agora. Então, a primeira informação que tem no enunciado é que ΔV, né? Então vamos escrever aqui, ó, que ΔV é igual a velocidade de escape menos a velocidade orbital. Então, temos aqui a Terra e temos aqui aquilo que sobrou do Saturno V orbitando a Terra com aquela velocidade que nós calculamos na questão anterior. Então, em tese, Saturno V, ou o que sobrou dele, ficaria girando aqui em torno da Terra indefinidamente. Então, mas essa é a primeira fase da nossa viagem à Lua. Primeiro, ficamos em órbita da Terra por cerca de 1,5 voltas, e durante esse tempo todos os sistemas que compõem o foguete Saturno V são checados antes que a gente inicie uma viagem à Lua, que é uma viagem que vai demorar 3 dias. Se algo der errado, nós já voltamos dessa órbita. Nós não precisamos caminhar em direção à Lua para depois voltar. Mas o fato é o seguinte, então o ΔV é isso que ele pede para ser calculado nessa questão. Então até agora é a informação que nós temos. Mas nós temos uma informação adicional que é dado pelo seguinte, a energia cinética, né, é uma expressão que é dado aqui, é m velocidade de escape ao quadrado sobre 2. Então essa é a energia cinética. E a energia potencial é dada por essa expressão, menos m massa da Terra vezes g sobre r. Todas essas grandezas aqui, com exceção da velocidade de escape, mas m, mt, g e r, já foram explicadas e já foram tratadas na questão anterior. Então, não precisa repetir aqui. Ele pede ainda para você considerar, em algum momento do seu cálculo, que raiz de 2 é igual a 1,4. Você não sabe nesse momento aonde que isso vai entrar, mas você já deixa anotado aí. Mas ele diz o seguinte, e aí vem o grande ponto da questão, é que a velocidade de escape, ela é a velocidade que um corpo precisa ter, né, para deixar o campo gravitacional da Terra, né, e de acordo com as leis da física, essa velocidade de escape é atingida quando o somatório da energia cinética mais energia potencial é igual a 0. Então isso foi dado, isso está no enunciado, não foi dado em forma matemática, mas está claramente dito aqui no texto. Então, o que nós precisamos calcular? O ΔV, isso é o que a questão pede. Mas, no primeiro momento, nós vamos calcular, então, a velocidade de escape. Porque, lembre-se, a velocidade orbital nós já temos, né? Da questão anterior, a velocidade orbital é de 8 km por segundo. Então, agora nós vamos substituir as expressões para energia cinética e energia potencial nessa equação, que é m velocidade de escape ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2, mais, só que aqui é menos m massa da Terra vezes a constante gravitacional dividido por r, isso aqui é igual a 0. Então, qual é a única variável que nós temos aqui nessa questão, né? MTG é conhecido porque foi dado no item anterior. A massa daquilo que sobrou do Saturno V não é relevante porque ela aparece aqui e aqui, eu posso eliminá-la. Mas o que eu não tenho aqui? Eu não tenho velocidade de escape. E quanto é que vale o R? O R, novamente, é aquele mesmo R que nos foi apresentado na questão anterior. E ele vale R é igual ao raio da Terra
mais quem? 200 quilômetros, que é a distância que separa o Saturno V da superfície da Terra, ou seja, é essa distância aqui, que ela é igual a 200 quilômetros. O raio da Terra foi fornecido, que era de 6.300 quilômetros, então isso tudo foi feito na questão anterior, eu vou simplificar aqui, isso aqui dá 6.500. Então esse é o resultado disso aqui. Então qual é a velocidade de escape? Então a velocidade de escape ao quadrado é igual a 2 mtg sobre r. Então a velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 mtg sobre R. E aqui você vai fazer uso já daquela dica, ou seja, se ele está falando aqui em raiz de 2, né, você já consegue enxergar aqui que tem uma raiz de 2 para você extrair desse sistema, ou seja, isso aqui, a velocidade de escape, é igual a raiz de 2 que multiplica raiz de mtg sobre R. E você pode, claro, repetir todas as contas aqui, mas de fato, isso aqui ó, foi exatamente o que você calculou na questão anterior. Isso aqui é a velocidade orbital. Portanto, a velocidade de escape é igual a 1,4 vezes 8, que foi exatamente o que você obteve anteriormente. Se você fizer essa conta, e é necessário que você faça e demonstre essa conta aqui, você vai chegar que a velocidade de escape é igual a 11,2 km por segundo. E aí você precisa agora tomar cuidado, porque na verdade o que lhe é perguntado é qual é o ΔV, ou seja, o quanto de velocidade você precisará adicionar a isso aqui, ao que sobrou do Saturno V, para que ele se mova e consiga chegar à Lua. A Lua está aqui, né? Mas observe, né? A Lua está orbitando aqui também em torno da Terra. Então, 3 dias depois, a trajetória desse corpo aqui tem que se encontrar com a trajetória desse corpo aqui. Então, essa chama-se isso aí de mecânica orbital, né? E é talvez uma das áreas mais fascinantes da astronáutica, que é exatamente você determinar esse ponto de encontro. Então, essa é a velocidade de escape, essa é a velocidade que isso aqui, o que sobrou do Saturno V, precisa ter para dali a 3 dias encontrar-se com a Lua. Mas o que a questão pede, na verdade, é o ΔV. Então, o ΔV é igual a velocidade de escape menos a velocidade orbital. Então, você agora substituindo aqui suas expressões, ΔV é velocidade de escape 11,2 menos 8. Lembrando que esse 8 vem da pergunta anterior. Então, ΔV é igual a 3,2 km por segundo. E apenas como um dado relevante para vocês, apenas para que vocês tenham uma noção do que isso representa, esse ganho de velocidade, você vai consumir cerca de 70 mil quilos de propelente nesse motor aqui, durante 5 minutos. Ele vai operar durante 5 minutos e vai fazer com que todo esse sistema aqui, que é o que sobrou do Saturno V, atinja essa velocidade de escape. Feito isso, esse motor também ele é eliminado.